Olá a todos! Eis-me aqui para mais um Pod Lopes, né? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o urologista, né? Dr. Guilherme. Nós estamos falando da cidade de São Sebastião, como todos sabem, né? Mas os que não sabem, né? Nós somos aqui de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. O Dr. Guilherme é urologista aqui na cidade já há 16 anos. E aí ele é o meu médico urologista, né? E você já sabe o que acontece, né? Então, como nós estamos no Novembro Azul, eu fiz questão de trazer, eu fiz o convite a ele, ele aceitou prontamente, né? Para a gente discutir um pouco sobre a saúde do homem, né? A gente sabe que é muito complicado, os filhos sabem, os pais sabem, as esposas sabem que nós homens, a gente tem uma dificuldade muito grande em procurar cuidados médicos. E a gente acaba sofrendo muito, né, na velhice, na terceira idade, né, justamente por falta desses cuidados. Como o Dr. Guilherme é urologista, nós vamos tratar um pouco dessa saúde específica do homem, né, meio que até no intuito de desmistificar isso. Eu tenho até alguns depoimentos aqui, depois eu falo para vocês. Mas eu já queria passar a palavra para o Guilherme aqui, para que ele falasse um pouco da importância, então, do Novembro Azul e da saúde, ou da preocupação que nós homens temos que ter com a nossa saúde para que a gente tenha um envelhecimento mais saudável, mais qualitativo. Guilherme, você. Isaías, obrigado pelo convite. Tá bom? Uma honra estar aqui e reproduzir aqui hoje os bate-papos que a gente já teve várias vezes no consultório, né? Perfeitamente, é isso. E o momento do Novembro Azul, o intuito do Novembro Azul é exatamente isso, né, cara? Trazer à tona a saúde masculina, a saúde física, a saúde mental, enfim, uma conscientização que o homem precisa se cuidar, né? Não é cultural do homem se cuidar, como é cultural da mulher, desde a fase jovem, bem jovem, ela já tem uma rotina de cuidados, que vai com o ginecologista, enfim. E ela tem, parece que o dom de cuidar. Ela cuida dela, ela cuida dos filhos e ela cuida do marido também, do irmão, do pai. Então é o dom da mulher isso. E aí a gente está querendo trazer no Novembro Azul a discussão que o homem precisa se conscientizar. Precisa se cuidar, precisa olhar para si mesmo e daí então todas as orientações que a gente vai bater um papo aí. Sim. Então, o senhor falou de cuidar, é fato realmente, né? É muito mais inato da mulher ser cuidadora, né? Ela é cuidadora, ela é protetora. Isso é antropológico, né? É histórico isso, né? Nas idades aí muito mais antigas, o homem saía para caçar e a mulher ficava cuidando dos afazeres da casa, né? Tanto que tem uma crença aí que dizem que as mulheres têm uma dificuldade, né, de dirigir, inclusive, de manobrar, porque a visão da mulher é um pouco mais fechada, mas é antropológico, isso é natural, não é um defeito, é uma qualidade, né? A gente, quando vai procurar alguma coisa no nosso banheiro, no nosso armário, a gente não consegue achar. E as mulheres apontam, está aqui, está na tua frente, e você não consegue enxergar isso. Então, eu penso que seja também por isso, é um dos grandes fatores, né, dessa ideia de cuidar. Então o homem não tem essa ideia de cuidar. E por uma série de preconceitos, de formalidades, né? Eu não quero, eu não vou, isso não é coisa de homem e tal. E é um preconceito que a gente tem que desmistificar, né? De fato, a gente tem que desmistificar até para que a gente tenha realmente uma qualidade de vida melhor. Porque se você faz todos esses preventivos, você vai evitar que você faça os corretivos depois. De repente você pode encontrar uma doença num estágio tão avançado que já não há muito o que fazer. Né? Nós até tratamos daqueles cuidados paliativos, né? E é um sofrimento muito grande. Então, há de se evitar isso, acho que está tranquilo. Eu tenho aqui um relato aqui de um deputado estadual, ele é da Bahia, em 2005, né, ele fez um discurso na Assembleia, ele é deputado estadual da Assembleia Legislativa, contra o toque retal, porque também, na época ele tinha 43 anos, mas é nordestino, um cara mais duro, né, mais reacionário, ele fica com a dificuldade de aceitar essa situação. Depois a gente vai desmistificar qual que é a ideia, qual que é o objetivo realmente do exame do toque. Olha o relato dele, né? Ele falou assim, até agora estou vendo estrelas. Eu não entendi por que ele falou que está vendo estrelas. Porque se ele está vendo estrelas, porque ele gostou, de repente, né? do toque retal. Graças à virulência do médico. Ele falou virulência, só que essa virulência
está um pouco mal empregado. Eu acho que é uma palavra que ele quis usar para substituir a violência. Existe realmente, de fato, essa violência? Eu penso que não existe, né, doutor? Então, O que ele chama de eu acho que virulência, assim, violência? eu acho que é uma questão muito do toque retal e é um toque que pode, em algumas pessoas, alguns homens, eles podem, não só os homens, as Sim. mulheres. Sim. Né? O toque retal pode, para muita gente, não ser uma situação de conforto. É um exame que pode trazer um Um certo certo desconforto. desconforto, né? Mas ele tem um objetivo, né, Isaías? O toque retal ele foi utilizado para um objetivo de sentir a superfície da próstata, Sim. né? E faz-se de todas as formas para que esse toque não seja uma coisa tão desconfortável Sim. e um momento assim, talvez assim, não tão constrangedor para boa parte dos homens. Sim. Mas uma coisa muito importante é que isso, até nós médicos, urologistas, estamos aprendendo a lidar com essa situação e esse tabu do toque retal, né? Então, assim, hoje a gente também tem que respeitar o paciente que não quer Perfeito. fazer o toque retal. E é um direito desse paciente. Agora, o que a gente precisa orientar é que o paciente que quer fazer o toque retal, ele tem essa arma a mais, e se ele não quiser fazer o toque retal, nós vamos usar as outras armas, desde Sim. que porque é muito melhor um paciente ir para os cuidados médicos e, de repente, naquele momento ele não está preparado para fazer o exame do toque retal e ele vai e faz todos os outros exames do que realmente não ir e não fazer nada. Sim, Entendeu? claro. Então, assim, isso a gente está aprendendo também. Nós médicos, Perfeito, nós perfeito. urologistas, não queremos perder essa fatia Sim. dos pacientes que por um bloqueio e por Sim. achar que durante uma consulta com o urologista ele vai ser obrigado Eu a entendo. fazer um exame do toque, coisa que talvez ele não esteja preparado naquele momento, e aí ele não vai, Sim, entendeu? sim, Ele sim. não vai. E às vezes você orientando o paciente, de repente, diante de algum tipo de outro dado clínico na hora do exame, você, Sim. de repente, você também se convence que o exame do toque naquele momento é fundamental. Sim. E às vezes, com o seu convencimento e com o convencimento do paciente, a gente chega no consenso de fazer o exame do toque Sim. quando necessário. Mas não é um exame obrigatório do ponto de vista de imposição. Sim. Mas é um exame que a gente tem que ter em mente que ainda traz muita informação positiva, porque através do toque a gente consegue sentir a próstata, Sim. a superfície da próstata, Perfeito. que é a superfície, que é a parte externa da próstata, a Sim. periférica da próstata que a gente sente no toque, é a parte que tem 70% dos cânceres. Perfeito. Então, assim, a gente consegue tocar um câncer. Tá. Assim. Porque aí você consegue sentir uma calosidade, uma Exatamente, coisa, é uma né? mudança de consistência. De consistência, tá. Então, ela é uma consistência, no caso, meio borrachoide, né? Sim. Que a gente chama tecnicamente de fibra elástica, ou com aquele toque como se fosse a consistência de uma bola de frescobol, Sim. que é aquela borracha. E quando você tem ali uma área, você sente uma área endurecida, uma área de consistência maior, ou às vezes um nódulo mesmo, né? Sim, então, perfeito. no toque você... E quando você acha isso, é extremamente relevante, Tá. você tem que Tá. comprovar se aquela área do seu toque não Sim. tem uma transformação num câncer de próstata. No caso. Perfeito, perfeito. Os outros dois mecanismos seria o PSA, né? Que é o que é feito pelo exame de sangue, e o abdômen total, né? Que ele consegue visualizar as dimensões da próstata, mas ele não consegue visualizar qualquer superfície irregular, não é isso? O ultrassom, ele traz isso que a gente faz, o ultrassom que a gente faz pela barriga, né? Isso. Esse que é um ultrassom que não invade, ele traz muita informação pra gente. Por exemplo, ele traz dimensão da próstata, que não Sim. tem nenhuma relação de tamanho de próstata e câncer de próstata. Sim. E ele traz, é muito importante durante o ultrassom da próstata você saber a dinâmica, né? Quanto que coube na bexiga quando ela estava bem cheia, e depois Sim. o paciente vai fazer o xixi, volta, Sim. e a gente mede quanto que tem na bexiga depois que ele urinou, que é o resíduo, né? Sim. Então o ultrassom, ele tem a capacidade mais de nos dizer sobre a hiperplasia benigna da próstata do que propriamente o câncer de próstata.
Sim. né? No objetivo que a gente está pensando lá no diagnóstico precoce. Sim. Agora, o PSA, sim. O PSA, ele é muito importante no diagnóstico do câncer de próstata, ele faz uma diferença incrível, né? No diagnóstico. Então, assim, a gente tem um PSA alterado, a gente tem que ficar muito, muito atento. E o toque retal, ele complementa esse PSA, porque uma parcela, em torno de 15% dos pacientes, tem PSAs tidos como normais, isso é até uns 2,5, 3 para baixo, e o toque já começa a mostrar algum grau de alteração que leva a gente a investigar um pouquinho mais. Sim. E hoje em dia a gente tem um exame que não é um exame para rastreamento, tá? Sim. Mas é um exame para aqueles casos duvidosos que pode trazer bastante informação, que é a ressonância magnética da próstata. Sim. Então é uma arma a mais hoje. Tá. O PSA ele estaria alterado já com algum indício de que seria um câncer. Ele só aparece mais alterado a gente por um tem que câncer. ter muito cuidado quando a gente fala de PSA e câncer, porque nem todo PSA alterado é câncer. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Então, assim, o PSA é um alarme. Sim. Então, assim, quando o PSA ele está se elevando, é como se fosse um alarme tocando. E você vai atrás de saber por que esse alarme está tocando. Muitos pacientes falam assim, doutor, você não tem um remédio que passa, que baixa esse PSA para mim, não? E eu falo, tenho, mas é a mesma coisa se eu utilizar, eu tenho um alarme na minha casa e de repente eu abaixo o volume do alarme. Sim. Então, assim, eu posso até abaixar o volume do alarme, já que se estiver incomodando o vizinho, mas aí eu tenho que ficar muito mais atento, se não vai ter nada entrando, nenhum bandido entrando, nenhum ladrão entrando na minha casa. Com o PSA é a mesma coisa. Às vezes a gente usa medicações que baixam o PSA. E quando a gente usa essa medicação, a gente tem que saber que está usando essa medicação e a gente aumenta muito mais o nosso rigor com relação à interpretação do PSA. Sim, perfeito. Então, para o senhor ter uma ideia, eu fiz uma pesquisa aqui, isso de 2019. Foi uma pesquisa encomendada pela Sociedade Brasileira de Urologia, né? Foi o Datafolha que fez. Só para o senhor ter uma ideia, né? 38% dos homens com mais de 60 anos, eles acreditam que o exame, né, de toque retal não é necessário. Olha só que loucura. Porque é o conservadorismo, o cidadão se sente menos masculino, menos homem, se houver esse toque retal, né? E, né, 21% dizem porque não é... Olha só, que absurdo, né? Mas isso é real, uma pesquisa real. 21% dos homens entrevistados dizem que não é coisa de homem. Né? 27% com mais de 60 anos nunca fizeram esse exame de toque retal. Né? Então, eu vou voltar naquele ponto lá, Isaías. Assim, eu acho que o ponto central é a busca do atendimento médico. Sim, perfeito. A busca do atendimento médico. E assim, o toque retal a gente discute depois, dentro do consultório. Perfeito. E eu vejo muitas vezes a gente insistindo, algumas campanhas tentando, muitas vezes brincando muito com o toque retal, e para alguns pacientes, para aquele paciente de cabeça tranquila, que está sossegado, que vai no seu consultório, faz o toque, esse paciente ele leva tudo na boa, mas tem a parcela dos pacientes que realmente, quando tocam nessa área do toque, qualquer brincadeira pode ser um fato a mais para afastar ele do tratamento. Então, assim, o que eu acho assim é que realmente muitos pacientes podem às vezes não topar fazer um exame do toque, porque às vezes não foram realmente muito bem instruídos como é o exame, qual é a real necessidade, se ele precisa ser feito todas as vezes que for urologista, se ele pode de repente aguardar um momento mais adequado pro paciente aceitar o exame. Então assim, e a resposta é sim. Então assim, sim, ele pode aguardar o momento que o paciente quiser. A gente sempre oferece o exame do toque retal para todos os pacientes. Sim. E a gente também tem que dizer muito claramente que não é todo paciente que é obrigado a fazer um toque retal por imposição nossa, mas que é um exame que, juntamente com o PSA, aumenta o nível de detecção para quase 100% dos casos para a gente detectar uma doença precoce. Isso, precoce em estágio inicial. Né? Então, assim, o homem tem que saber que, primeira coisa, o toque retal é uma arma que está na mão dele, ele pode utilizar ou não. Tem outras? Tem outras.
talvez não atinja um grau de eficiência tão grande quanto todas juntas, mas é melhor utilizar as outras que não utilizar nenhuma. Então, ir à consulta e passar por avaliação é muito importante, mesmo porque a gente não vai tratar só de câncer de próstata. Sim, perfeito. Hoje tem muita coisa que a gente discute num periódico de saúde masculina, né? E assim, eu acho que é isso, é ter bastante confiança em cima do profissional que ele vai escolher para cuidar da saúde. Perfeito. Perfeito. E efetivamente realmente procurar, né, um profissional enquanto há tempo, pelo menos ele ter um indício, né, e saber o que está acontecendo. Exatamente. Porque o exame, o hemograma completo, ele já vai te dar descortinar muitas possibilidades. De repente... Eu ia falar uma coisa, Isaías, e que eu acabei me esquecendo. Que outra coisa importantíssima colocar na mente da população em geral é que quando a gente está fazendo essa campanha, e aí falando especificamente do câncer de próstata, a gente não pode esperar nenhum tipo de sintoma. Sim. Tá certo? Ao passo que a gente também não precisa desesperar se aparecerem os primeiros sintomas de dificuldade para urinar, o jato muito fraco. Por quê? Primeiro, quando aparecem os sintomas, e aí, se esses sintomas forem por câncer de próstata, a gente já não está lidando com doença inicial, a gente já está doença avançada. Sim. Então, quando a gente quer fazer um diagnóstico de câncer de próstata, a gente torce para que esse paciente não tenha nenhum tipo de sintoma do câncer de próstata, tá certo? Ao passo que o que mais dá sintoma urinário, dificuldade de urinar, todos esses sintomas que se falam da próstata é pelo crescimento benigno da próstata. Sim, então também, meu Deus, estou começando a urinar muito à noite, minha urina está saindo cortada. Precisa ver, mas a maior chance é ser o crescimento benigno da próstata. E eu passo que, eu não vou no urologista, eu não vou fazer, porque, gente, eu urino normalmente, eu não sinto nada, e aí você perde a chance de fazer uma detecção numa fase que você tem cura, né? Sim. Porque assim, prevenir, aí a gente ainda não consegue prevenir o câncer de próstata, a gente consegue detectar numa fase que a gente fornece cura para esse paciente. Sim. Né? Então essa mensagem é muito importante. O crescimento benigno da próstata, ele pode evoluir para um câncer? Ele tende a evoluir para um câncer? Não tem nada a ver. E como tratar então esse aumento benigno? Então, primeiro assim, a gente não sabe qual é o homem que vai ter o crescimento benigno da próstata e qual homem não vai ter o crescimento benigno da próstata. Então, assim, é uma condição que a gente vai saber no nosso segmento do paciente, tá certo? Sim, o acompanhamento. Exatamente. E preferência mais o crescimento benigno da próstata, quando o nosso canal urinário passa no interior da próstata, tem a bexiga, a próstata está entre a bexiga e o canal da urina que vai sair no pênis. Sim. E ali é uma parte do canal da urina que, quando sai da bexiga, passa no interior da próstata. A gente tem alguns casos de pacientes que a próstata cresce e esse crescimento da próstata acaba estrangulando o canal da urina e impedindo que a urina flua com facilidade. Sim. Então, assim, o tratamento é para quem tem o crescimento benigno da próstata, facilitar que essa urina saia, que a micção do paciente seja de uma forma menos trabalhosa, tanto para o que o paciente sente, quanto para o desgaste da bexiga do paciente no decorrer da vida. E aí, Isaías, o tratamento, primeiramente, pode ser um tratamento à base de medicações. Então, você tem medicações que facilitam, relaxam a próstata. A próstata tem um componente de musculatura, onde algumas medicações relaxam essa musculatura, facilitando a urina fluir no interior da próstata. E tem medicamentos que são para próstatas que são maiores, porque não só as próstatas grandes dificultam. Alguns pacientes com próstatas bem pequenas também têm dificuldade. Algumas medicações relaxando a próstata resolvem o problema. E outros pacientes, pelo volume da próstata, grande quantidade de crescimento da glândula da próstata, também aí pelo volume, não pela tensão só dos músculos, atrapalha a fluidez da micção. E nesse caso,
uma outra classe de medicação ajuda a diminuir esse crescimento glandular. É uma medicação que pode até reduzir um pouco o volume da próstata. Sim. Então, a gente escolhe o que é mais adequado para esse paciente, o sintoma, idade, volume da próstata. E aí sim, tratar o crescimento benigno à base de sintomas. Você pode ter uma próstata grande e urinar maravilhosamente bem e você não merecer nenhum tipo de tratamento. Eu já tive pacientes que eram idosos, que no meu segmento o paciente urinava maravilhosamente bem com próstata de 150 gramas, que é para quem não sabe, uma próstata normal gira em torno de 30 gramas, mais ou menos, no paciente. Nós estamos falando de 5 vezes mais. Então, próstata, fala assim, mas realmente não é muito comum uma próstata tão grande não atrapalhar nem que seja um pouco ele a urinar, mas o que a gente vê, a gente muitas vezes tem muitos pacientes com próstatas grandes e que urinam muito bem, sem tomar nenhuma medicação para isso. Tá? E não é pelo tamanho da próstata que eu preciso operar uma próstata ou medicar uma próstata. Não, perfeito. Na realidade, o senhor chegou a comentar, não é privilégio nosso fazer esses exames, né? Principalmente o exame do toque, né? Que é um exame desconfortável, né? As mulheres também têm que fazer o exame, é o Papa Nicolau, né? Que também é um exame constrangedor, muitas mulheres não gostam de fazer. Demora mais. A mamografia também, né? Parece que aperta muito, então é desconfortável para caramba. Então não é um privilégio nosso, né? O fato desse exame do toque é o de menos para nós, né? Porque a gente pode evitar tantas coisas, né? Então eu reforço, né, a necessidade de a família estar preocupada, ou estar bem atenta a essas coisas. E se ama, você tem um pai, tem um tio, tem um avô, eu tenho certeza, né? Pode ser, sei lá, irmão, tio, primo, sobrinho, ou esposa de um homem desse, orienta para que faça esses exames, que são extremamente necessários, justamente para realmente dar uma qualidade de vida, né? E a gente não quer ver os nossos idosos sofrerem, né? Então, eu comecei com 40 anos, eu comecei a fazer esses exames, né? E por falar em 40 anos, quais são as idades? Eu acho que é 40 anos para alguém que tem histórico e 50 anos para quem não tem histórico, para começar a fazer esses exames. Assim, primeiro, dizer que são recomendações de entidades de classe. Sim, né? perfeito. A Sociedade Brasileira de Urologia, ela estipula que o paciente com 45, que tem histórico familiar, o paciente obeso e o paciente da raça negra, comece a fazer exames 5 anos antes. Perfeito. Tá? Que aí, hoje, é estipulado aos 45 anos de idade. E aos 50 anos, todos os homens, né, para fazer os exames periódicos da próstata, né? Eu, particularmente, assim, há alguns anos atrás, a Sociedade mesmo Brasileira de Urologia recomendava 40 anos para quem tem histórico familiar e 45 para quem não tem, para todo mundo, né? Eu ainda estou nessa turma antiga aí, sabe, Isaías? Eu ainda começo, acho que não vejo problema nenhum de você, aos 40 anos de idade, fazer um check-up, aos 45, sim. Entendeu? E como eu te disse, o check-up, ele é muito mais amplo do que só a próstata. Sim, não tem muitos pacientes que às vezes, e é legal a gente ver essa parte de divulgação, de cuidados, porque eu vejo pacientes com 45 anos de idade que vêm para fazer o check-up da próstata, mas não fizeram um check-up cardiológico ainda. Sim. Entendeu? Então é uma oportunidade que a gente tem de fazer um encaminhamento. E assim, às vezes já vê alguns fatores de risco. Quando a gente vai ver um paciente dessa faixa etária, a gente vai checar um hemograma, como você falou. Sim. Um hemograma eu posso ver o quê? Eu posso ver uma anemia. Eu vou fazer o checagem da glicose desse paciente. Eu posso fazer um diagnóstico do quê? De uma diabetes desse paciente. Eu vou checar um colesterol, um triglicérides desse paciente. Então, todo o desvio de dislipidemia, o colesterol alto, também. Tá? Então, assim, hoje, o paciente vem muito preocupado com a saúde sexual dele. E a saúde sexual dele é totalmente ligada à saúde geral. Então, assim, é o paciente que está com um controle de glicose mal feito. Um paciente que está acima do peso, e esse paciente que está acima do peso, normalmente ele tem uma glicose mais alta, já está iniciando um pré-diabetes, ele já está com o colesterol mais alterado. E
fatalmente vai bater tanto na parte sexual quanto na parte hormonal. Perfeito. Então ele vai começar muito antes do tempo a ter níveis de hormônio mais baixos, Sim. com diminuição do desempenho desde sexual, físico, sono Perfeito, alterado. perfeito. Então, assim, Eu entendo. é muito mais Estado amplo. de humor, inclusive, e tal, mais irritabilidade, uma série de Tudo, situações. cara. Então, assim, Altera eu tudo, acho né? que é uma oportunidade realmente de ali ser o pontapé inicial Sim. para ele checar o seu corpo como um todo. Sim. Nessa faixa etária, se a gente for pensar, essa faixa etária do início do check-up do homem, é uma faixa etária de risco dele muito mais cardiológico do que o câncer de próstata matar ele. Perfeito. E o que ele tem que ter em mente é que, assim, eu estou iniciando o meu check-up agora e vou parar, sabe quando? Nunca mais. Nunca Só quando morrer. mais. Nunca mais eu vou parar. E a gente vê isso, assim, e o que é uma mensagem que eu gosto, que eu gostaria que ficasse muito difundida para todo mundo Perfeito. que puder difundir. Ó, o cara começa com todo o gás do mundo, com 40 anos, como você mesmo começou, Sim. 45 anos, e o cara vai, pô, todo ano. Quando ele chega nos 65 anos de idade, ele fala Sim. assim, pô, já tem 25, 20 anos que eu faço todo ano, cara. Perfeito. Ah, cansei. Sim. E é a idade mais perigosa A para idade mais cansar perigosa, acima de do 65. câncer de próstata. Perfeito. Entendeu? Sim. Então, assim, Então não tem que não é baixar a guarda só nunca. câncer de próstata. A gente não sabe a hora que a coisa vai acontecer. Sim. A gente precisa fazer um check-up bem periódico para a gente se conhecer ano a ano, Perfeito. ou aqueles pacientes que começam a ter alguma alteração que não são tão gritantes, mas já acende uma luz de alerta, Sim. e encurtar até um pouco entre uma consulta e outra para poder saber. Sim. Entendeu? Como é que as coisas... Porque não é que você está... As coisas estão alteradas ou estão normais. A gente não tem... As coisas vão alterando com o tempo. Sim, perfeito. E esse segmento nos dá muito mais capacidade de detectar essa alteração, porque a gente sabe como estava na consulta passada, quer dizer, há 6 meses, há um ano Perfeito. atrás, Sim. era diferente. Às Você tem um vezes, histórico ali na tua às mão. vezes não chegou a alterar tanto assim o exame do indivíduo, mas mesmo assim você já está em um grau de suspeitar um autismo. Por quê? Porque eu já te conheço desde lá. Sim. Entendeu? Desde Exato. lá de trás, já tem 4, 5 anos, está tudo igual. Agora a coisa está começando a alterar. Opa! Perfeito. Entendeu? Então já Você começa. uma Então, luzinha amarela esse ali. segmento é muito importante. E essa capacidade que a gente tem de, pelo homem nos procurar para fazer o check-up da próstata, a gente consegue orientar Perfeito. um cardiologista para ver o check-up cardiológico. Sim. A gente já faz toda pelo Um menos endocrinologista. o início de uma investigação, porque hoje, por exemplo, o terceiro tipo de câncer mais comum no homem, depois do câncer de próstata, é o câncer do intestino. Isso, tá. E o Não sei câncer do qual. intestino é um câncer muito traiçoeiro também. É um câncer que muitas vezes você não consegue, ele não sangra, ele não obstrui, quando Sim. você diagnostica ele, você já tem um câncer disseminado. Entendi. Entendeu? E aí já entra outra prevenção, porque eu acho que a gente, como médico do homem, como médico de Sim. rotina, tem que saber orientar o paciente nesse Perfeito. sentido, entendeu? Mesmo não sendo a nossa especialidade de atuação direta. Sim, perfeito. Mas a parte de prevenção, eu acho que a gente tem que... Isso é extremamente importante, né? Eu percebo que o senhor pede alguns exames complementares, o exame de urina e o exame de fezes também. Fezes para identificar algum tipo de sangue, alguma coisa assim. Exatamente. É um exame até para nos encorajar e encorajar o paciente a fazer um exame que é um pouco mais trabalhoso, um pouco mais do que a colonoscopia. Sim, Tá perfeito. certo? Então, assim, eu uso na minha rotina nos pacientes fazer a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Perfeito. O exame de urina, porque ele dá muitas informações, desde infecção, sangramento na urina, enfim, glicose na urina, cristais na urina. Então, para a gente dá muita informação. Muita informação, exatamente. Não, dessa última vez que eu fui no senhor, o senhor me pediu os exames, né? Eu fiz a endoscopia, eu já tinha feito uma vez, mas por um incômodo que eu tinha, deu uma esofagite, né? E aí o senhor me pediu a colonoscopia, né? E é um exame, você vai ser dado, né? É um negócio interessante. Eu até comentei aí com o pessoal, eu tive a experiência, né? De
pela primeira vez na minha vida, de mijar sentado, né? Porque você toma os medicamentos. Você toma os medicamentos lá que você, né, só no, é do vaso para o sofá, do sofá para o vaso, é um negócio louco. E o exame também é um negócio interessante, né? Eu não tive, fiquei sedado, só sei que eu deitei numa maca, ela pediu para fazer o procedimento lá, e eu acordei num sofá, né? Eu estava sentado no sofá, não sei quem colocou meu chinelo, quem colocou minha bermuda, não sei de nada, né? Posso até ter sido abusado lá, mas espero que não, né? Mas é necessário, né? Pois é. É um consenso isso, né? O exame da colonoscopia, ele é tão importante e acabou entrando na minha rotina dos exames que eu solicito para os meus pacientes, porque esse é um exame que previne, entendeu? Sim. Porque assim, quando você faz uma colonoscopia, e aí na colonoscopia você pode desde detectar um problema que realmente precisa de um tratamento mais agressivo, Sim. e que se você não detectasse, talvez você pegasse num estágio mais avançado, mas às vezes você pega um pré-problema. Você pega os conhecidos como pólipos. Esses perfeito. pólipos, alguns deles podem se desenvolver em câncer no decorrer dos anos. Sim. E ele é um marcador. E a colonoscopia, diferentemente dos exames de PSA, os que são anuais, pelo menos anuais, a colonoscopia, dependendo do resultado de uma primeira colonoscopia, a segunda colonoscopia pode não ter que ser tão próximo, pode ter um tempo maior, 5 anos. Você faz uma colonoscopia, deu nada, 5 anos. E dependendo dos achados, você fala, não, eu preciso repetir essa colonoscopia em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos ou em 5 anos. Esse exame está associado com a idade também? Não necessariamente. Está associado com a idade também. Quanto mais idade, Exatamente. Hoje, por exemplo, o consenso é que aos 50 anos os homens devem fazer uma colonoscopia, mesmo se não tiver sintoma nenhum. Sintoma nenhum. Então, e alguns protocolos têm jogado isso mais cedo ainda, mais precocemente ainda, 45 anos. E assim, são fatos de pessoas bem próximas nossa, com idades muito baixas, em que a gente já detectou problema. São situações que uma vez foi inusitado, uma vez eu pedi nessa minha rotina, eu estava iniciando essa minha rotina, e um belo dia um paciente veio na consulta e ele entrou na consulta. Eu falei, tudo bem, como é que estão as coisas? Aí ele falou assim, não, eu estou vindo aqui hoje só para te agradecer. Olha que bacana. Para te agradecer de você ter pedido um exame que não é um exame da rotina urológica. Você fez um pedido de colonoscopia para mim, eu não senti absolutamente nada, eu detectei, estou com tumor de intestino, estou indo operar semana que vem. Operou, fez a químio. Provavelmente esse tumor podia passar 2, 3, 4 anos dentro dele, se proliferando, jogando célula para tudo quanto é lado. Criando uma metástase, alguma coisa Exatamente. assim. Exatamente. E aí, fugindo da possibilidade de cura, e o paciente hoje está curado. Perfeito. Entendeu? Então, assim... Pela precocidade que ele identificou. Exatamente. Então, salvou uma vida, deu uma qualidade de vida para um cidadão. E isso reforça o nosso hábito, nosso novo hábito, né, de incluir alguns exames que, mesmo não sendo a rotina urológica, faz parte do dia a dia. Faz parte. Não, eu vou confidenciar ao senhor, eu tenho pelo menos 2 amigos que também são seus pacientes, né? Um já faz colonoscopia já faz um tempo, acompanha porque tem um pólipozinho também, e o outro recentemente fez, o senhor pediu o exame, ele fez, né? E também está para ser operado. Não vou citar o nome aqui, que não, né? Mas são amigos meus, né? Inclusive, isso me encorajou também a fazer esse exame. Foi a primeira vez, doutor, eu estou com quase 60 anos, foi a primeira vez que eu fiz, né? E esse desconforto, não há desconforto porque você não vê nada, absolutamente nada, e é extremamente importante. Então, hoje, né, com essa minha idade, eu fechei todos os cercos, vamos dizer assim, né? Eu tenho um hemograma completo, né, inclusive da parte hormonal, bacana, né, a gente faz o seu pé de abdômen total, fiz a endoscopia e fiz a colonoscopia. Então, pelo menos a gente tem essa radiografia, né, de alguma coisa que pode ocorrer ou não. Devo apresentar para o senhor esses resultados e, enfim... E salientar que, assim, a gente está como na parte da urologia para conduzir a parte toda da urologia, né? Mas na parte do intestino, talvez até como um primeiro contato para saber se esse paciente não tem uma indicação de passar num proctologista, num cirurgião do aparelho digestivo, com a endoscopia, mas que às vezes sem esse exame ele nem saberia que teria essa necessidade. Perfeito. E
da mesma forma como cardiologista, né? Sim. Então, a gente não pode perder aquela oportunidade onde o paciente que tão raramente procura um médico e a gente, nessa oportunidade, não oferecer para ele o que é bom para a saúde dele naquele momento, não só urológica. Perfeito. Né? Não só urológico. Não Perfeito. só. Então, agora o senhor chegou a comentar aí, vamos falar da parte sexual mesmo, de reposição hormonal. Eu tive o depoimento de uma senhorinha, ela tem mais de 60 anos, ela fez reposição hormonal, ela falou para mim que transformou a vida dela, né? Isso, a mulher. O homem, eu acho que também tem um certo tabu, um certo receio, né, de tratar desse assunto. Às vezes ele está com uma qualidade sexual assim ruim e acaba não procurando essa orientação. Eu queria que o senhor falasse um pouco então sobre reposição hormonal e quais são os benefícios que essa reposição hormonal acontece. O senhor chega até a falar, de repente o cidadão chega lá com 30 anos, de repente não é interessante indicar uma reposição hormonal, porque na realidade o organismo acaba não produzindo mais, né, e acaba tem outras indicações. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco para que essa qualidade de vida sexual seja um pouco melhor para os homens, sem tabu, sem reservas. Exatamente. Bom, o que acontece? Né? A gente começou, de um tempo para cá, observar esse declínio hormonal masculino. Sim. E esse declínio tem sido estudado qual é a repercussão de um nível hormonal baixo em cima da saúde masculina no geral. Então, o paciente que tem um nível hormonal abaixo do normal e o nível hormonal de testosterona, que é o hormônio masculino, ele começa a ter mais dificuldade em relação ao controle da diabetes. Perfeito. Ele tem mais dificuldade ao controle do colesterol. Ele tem mais alterações do humor, uma propensão a desenvolver quadros depressivos. Ele tem alterações do sono. Ele tem menor disposição para as atividades do dia a dia. Ele piora a qualidade das ereções, ele piora o desejo sexual, a libido, entendeu? Então, assim, isso vai passando com o tempo, começa a ter repercussões de musculatura, que a gente chama de sarcopenia, que é diminuir aquela massa muscular, a diminuição da massa óssea, osteoporose, osteopenia. No homem, então, aquele homem que tem níveis hormonais baixos de longa data, ele vai ter toda essa repercussão, certo? Então, assim, e agora a gente tem que ter um bom senso, né? Hoje em dia, qualquer tristeza é hormônio baixo. Pô, tô deprimido, é o seu hormônio que tá baixo. Eu não tô conseguindo ter um desempenho sexual masculino, dá testosterona que melhora. Não é bem assim. Entendo. A gente sabe que para o funcionamento do organismo do homem tá ok, ele tem que estar dentro da faixa da normalidade. Então, assim, você tem um hormônio masculino normal, ele funciona bem. Controle de glicose, controle de colesterol, coração, pressão, tudo isso melhora. Se você coloca abaixo, tudo piora. E se tiver acima do normal também, começa a ter descontrole de colesterol, aumento de problemas relacionados a doenças cardiovasculares, aumento de doenças emocionais, irritabilidade e até para pacientes que abusam do hormônio, dependência do hormônio. Entendeu? O paciente cria uma dependência física e psíquica. Perfeito. Entendeu? Então, isso daí precisa ser muito bem trabalhado com o seu paciente, com muita responsabilidade. Uma vez que você detectou que esse paciente tem níveis hormonais baixos, e esses níveis hormonais baixos, no geral, são por envelhecimento mesmo do testículo. Hoje, na era pós-Covid, a gente pode colocar um pouco na conta da Covid também, que é um vírus que afeta muito as células produtoras de hormônio do testículo e as células que são as precursoras no nosso hipotálamo e hipófise, que o Covid também atrapalha aquela mensagem para o testículo produzir o hormônio masculino. E aí, talvez mais precocemente, você tenha quadros de hormônios mais baixos em pacientes mais jovens. Mas, no geral, você tem que fazer esse diagnóstico, né? com dosagens hormonais, comprovando que esse paciente tem níveis hormonais baixos
E aí sim, fechando o diagnóstico de uma queda hormonal. Sim. E o tratamento não é por 2 meses, 3 meses, 6 meses, Sim. 1 ano. Bom, ele É. tem porque o organismo está produzindo pouco. Então, uma vez que Sim. você inicia isso, a tendência é ser um tratamento contínuo, onde Ad você eterno, faz, né? Pro resto da você vida. faz várias checagens. Entendi. Em algumas situações, O organismo a reage. gente se depara com mudanças. Sim. Por exemplo, você começa um paciente que tem níveis hormonais baixos, com Sim. sintoma de hormônio baixo, você inicia o tratamento e esse paciente que tem um sobrepeso, que tem uma vida sedentária, começa a se movimentar, fazer atividade física, perde peso, Sim. entendeu? Controla as outras doenças, diabetes, pressão alta, Perfeito. vira um ciclo virtuoso. E Tá, esse paciente, círculo virtuoso. Perfeito. ele começa, depois nos check-ups, assim, já aconteceu de paciente, uma vez, teve um paciente que chegou, uma hora eu tive que parar o hormônio dele, porque ele começou a ter níveis de glóbulos vermelhos muito altos. Sim. E aí começou a ficar um pouco crítico, com risco de trombose, esse tipo de coisa. Eu falei, vou ter que interromper o tratamento injetável, a gente vai ter que passar por um gel ou algo assim. E no início ele até parou, mas ele mudou tanto a atividade dele, ele perdeu peso, ele começou a fazer atividade física, mudou drasticamente. Que o que aconteceu? Sim. Na hora que eu fui rechecar ele para reiniciar a reposição dele, Sim. esse paciente não precisava mais, estava normal. Sim. Normal mesmo, não era normal limítrofe, bem normal. Que bacana. Então, existem essas situações aí onde o paciente muda, Tá. talvez até utilizando um trampolim, que foi o uso inicial da reposição, e depois ele se vê livre porque ele mudou. Sim. E normalmente a gente vê isso mesmo, né? Os adultos, com o passar da idade, uma perda de saúde no geral. A obesidade é um problema muito sério. Né, cara? Depois eu quero falar de outros fatores também, o álcool, drogas, alimentação, sedentarismo. Né? Mas eu quero prosseguir ainda nesse assunto. E nós, embora sejamos homens, a gente tem também o hormônio progesterona. Se houver um desequilíbrio na progesterona, ela inibe também a produção de testosterona? Na verdade, o hormônio que mais acontece isso não é nem a progesterona, é o estradiol. Tá? Que é um hormônio feminino, no caso, e que acontece muito do homem ter isso quando tem associado à obesidade, porque no tecido gorduroso ele tem uma substância que transforma o hormônio masculino em estradiol, que é o hormônio feminino. E esse estradiol, além de roubar o hormônio masculino, ele faz um feedback negativo, quer dizer, ele já manda uma mensagem pro precursor da produção da testosterona, dizendo que não é para produzir mais. Então, ele, além de transformar a testosterona em estradiol, ele faz uma mensagem para que produza menos testosterona. Então, aí, basicamente, nesse caso, é o tecido gorduroso, a obesidade, né, com as células gordurosas que têm esse papel. Sim, bacana. Então vamos falar um pouco, Guilherme, dessas situações fatores que a gente já viu, né? Mas o uso excessivo de álcool, drogas, uma má alimentação e o sedentarismo. Vamos falar de álcool. O que o álcool interferiria nesse processo todo, né, de saúde? O álcool, ele é uma substância do dia a dia e como qualquer substância, o que a gente tem que levar em conta na saúde masculina é, primeiro, a repercussão física e a repercussão psicossocial que tem nesse paciente. Então, alguns pacientes, ele tem problema porque ele bebe em quantidade excessiva e isso faz mal para o fígado, faz mal para o estado de imunidade do paciente, baixou a imunidade do paciente, ele está mais sujeito a tumores, está mais sujeito a tudo isso, entendeu? Demências ligadas ao álcool, porque o álcool ele tem uma toxicidade no sistema nervoso, né? Então, assim, ele tem lesões no fígado, problemas que começam com uma esteatose por álcool e depois viram uma cirrose. E, enfim,
Mas o problema do álcool é um pouco mais amplo que isso. O paciente problema que quase que social o mesmo. problema É do uma álcool, epidemia. muitas vezes o álcool tem ação direta, mas normalmente é o álcool com uma alimentação inadequada, aí Sim. bate na obesidade. O álcool, um fator do paciente que já não se cuida, vai se cuidar Entendi. menos ainda, porque Entendi. o cara... A primeira coisa que ele quer saber é quando ele toma um remédio, se ele pode ou não pode Pode beber, beber, né? perfeito. Então, assim... A Então, o primeira álcool coisa, a primeira tem isso pergunta. e tem a repercussão social total, Social, ambiente perfeitamente. familiar, né? Trabalho. Isso, Então, de o repente está álcool... relacionado até à violência doméstica, Mas, ao mesmo violência tempo, contra a assim, mulher. é difícil a gente falar, porque o álcool também é uma... Através do álcool em doses terapêuticas, Terapêuticas, perfeito. podemos dizer assim, bem controladas, ele é uma coisa que socializa, Socializa, né? perfeito. Então, assim, alguns pacientes... Ele precisa desses momentos de alegria e, às vezes, Sim. um pouquinho de uma cervejinha, um vinho ou alguma coisa assim. Não posso condenar, porque Perfeito. isso também faz parte do bem-estar do paciente. Perfeito. Mas aonde termina o bem-estar e começa o malefício, aí Perfeitamente. também Quando é que aquilo a gente... acaba se tornando uma dependência, E não um tem vício, um- uma fuga de alguma coisa, né? Porque de repente Aí ele é o tem outros problema. problemas e se afoga no álcool para poder tentar resolver os problemas, que Aí não é o vai problema. resolver. Então, assim, o radicalismo é ruim em relação ao Sim. álcool, mas também o negacionismo também é Perfeito. bem problemático, né? A pessoa nunca achar. Então, Isso, assim, exato. O eu... primeiro passo é reconhecer que tem um problema, né? algumas pessoas, assim, muito próximas, até quando pararam de beber, falaram assim, pô, bicho, o álcool é a única droga que você consome que as pessoas te assediam porque você não está usando. Isso, exato. Entendeu? Eu falei assim, pô, Exatamente. você não bebe, eu não ando mais contigo e tal. Então, assim, as pessoas vêm e falam assim, cara, eu sofro preconceito por isso, entendeu? Perfeitamente. Então... É um preconceito às avessas, né? Exatamente. Meu Deus, cara. Então, tem que ter muito bom senso em relação a isso e respeitar. E quem quiser, às vezes, assim, sentir que o álcool não está fazendo bem, Sim, eu que encorajo tenha muito. coragem e atitude de parar. Se for o caso, parar completamente. Perfeito. Ou, se for o caso, cara, precisar até de uma ajuda para poder, assim, tentar saber como que vai inserir isso na sua vida. Se você tem habilidade para inserir isso sem te fazer mal. Se não, cara, eu acho que é uma coisa incompatível mesmo. Totalmente. É isso aí. Quanto tempo a gente tem, João? São 48. 48. Eu tenho quase sido assertivo. Para cima de 45 eu tenho acertado. Foi um prazerzão conversar com você, Guilherme. Legal. Eu gostaria que você, se quiser acrescentar alguma coisa, a gente já vai bater um papo ainda. Então tem aí alguns minutos ainda, né? Mas se você quiser acrescentar mais alguma coisa, né, com relação à saúde do homem especificamente, para tentar mudar essa ideia, essa mística que a gente não cuida muito bem da saúde, ou não se preocupa com isso, e qual que é a importância. A gente falou de um dos vícios, que é o álcool. Depois tem a droga, a alimentação, má alimentação, o sedentarismo também, se você quiser discorrer alguma coisa a respeito. Mas todo vício, na realidade, ele acaba sendo uma fuga, né? Está faltando é um desequilíbrio que tem na vida do cidadão, né? Então o que está faltando? O que tem que complementar para que aquilo complete atitudes virtuosas o completem, né, e o afastem de situações, porque é tudo muito rápido, é muito passageiro, né, é muito efêmera a vida. Né, a gente vai ver bem, né, a expectativa de vida do homem é 80 anos aqui no Brasil. Então, que a gente viva da melhor maneira possível. Foi interessante, no programa passado, eu recebi a Laís Mello, ela é uma coach comportamental. Então a gente tratou de relações, né? O perfil comportamental de cada uma das pessoas para viver melhor na sociedade, na família, nos amigos, na igreja, no trabalho, né? E ela até falou de salvar mesmo, salvar relacionamentos, né, interpessoais. Seria muita pretensão, né, tanto minha quanto do senhor, embora o senhor seja médico, né, eu tenho certeza que nas mãos do senhor está a possibilidade de salvar mesmo, né, porque o senhor é cirurgião também, ou de dar uma sobrevida para a pessoa, mas salvar a gente não vai salvar. A gente vai dar uma qualidade melhor, né? E é exatamente isso, essa a proposta, né? De colocar na cabeça dos familiares e na cabeça da própria pessoa, dos próprios homens, né? Os meus amigos que procurem
os médicos, né? A família trata, porque a família fica preocupada. Se o cara bebe demais, se o cara está obeso demais, se o cara é sedentário demais, a família fica preocupada porque pode vir, né, a ocasionar uma doença que vai dar uma péssima qualidade de vida. O cidadão vai ficar na cama, vai ficar acamado e sofrer uma dor, né? Dores, porque dor é indigna, né? Então, gostaria que nosso final fosse o mais tranquilo possível. Exatamente, a gente tem que ter qualidade de vida, né? A gente não sabe quanto tempo a gente vai ter de vida, mas não Sim. adianta você chegar numa parte da tua vida, você perder toda a autonomia que você Sim, tem, você autonomia. perder a alegria de viver, Perfeito, né? Puxa vida, não sei, isso é muito pessoal, né? Cada pessoa sabe qual é o momento que ela gostaria de parar ou que ela não queria passar, mas no que a gente acho que não faz o menor sentido você ter uma vida sem alegria, sem poder desfrutar das coisas que você gosta da vida. Mas com relação à parte de saúde, Isaías, é muito interessante, assim, eu acho que o nosso papel é tanto de tentar se preparar, de conhecer, tanto do ponto de vista das pessoas que se cuidam demais, quanto também, cara, uma coisa muito importante é aquelas pessoas que acabam tornando a vida uma coisa infernal do ponto de vista de buscar uma Isso, eu entendo. saúde perfeita e inatingível, Inatingível, né, cara? exatamente. E sempre vai estar ruim. Então, assim, o cara, mas como é que eu posso? Então, assim, eu acho que esse meio termo da pessoa que equilíbrio. não é tão relapsa com a saúde, mas aquela pessoa extremamente psicada com saúde, Sim. que tudo é um problema, tudo é doença. Sim. Não E, pode nada. né? E muitas vezes a gente Equilíbrio. nota que essas pessoas, às vezes, elas se preocupam, às vezes nem só com elas, mas tornam todo mundo Isso, em exato. volta um pouco Perfeito. psicadas com saúde, e isso eu acho que é o nosso papel, tentar também orientar todo o extremo, né, cara? O extremo também. E esse extremo acaba levando para um lado perigoso da medicina hoje, que hoje a medicina abriu uma porta para alguns profissionais que se aproveitam dessa ponto de fragilidade das Eu entendo. pessoas e tentam vender para essas Eu entendo, pessoas eu entendo. algumas coisas que não tem nenhum respaldo e muitas vezes algumas coisas muito até irresponsáveis, né, Irresponsáveis, cara? Muitas vezes eles levam para essa pessoa o que essa pessoa quer ouvir. Então, assim, eles sabem, não só. Agora não vem não vem ao caso a doença, mas sim o doente. O que o doente quer? Sim. O que ele quer ouvir? E hoje tem gente que está trabalhando em cima disso. Está se aproveitando entendeu? disso. Né? Então, Vendendo assim, produtos que de repente vida são sexual, placebos. assim, você falou da vida sexual, né? Hoje é muito importante você cuidar da sua saúde para que você tenha discernimento mental, para você ter uma vida sexual ativa que ela basicamente vai correr junto com a sua com a saúde física, né? Com controle de pressão, diabetes, não ter obesidade, sedentarismo, vai fazer você prolongar a sua vida sexual de uma melhor qualidade, né? E utilizar todas as armas, desde medicações, suplementações hormonais, para quem precisa, tudo bem. Mas assim, também a gente não pode impor que todos os homens têm que ser aquele atleta sexual. Isso virou hoje, com essa difusão, essa enxurrada de informações, internet, celular o dia inteiro conectado. Esse tipo de coisa hoje torna a cabeça do homem também um pouco... muitos ficam muito inseguros se eles estão no caminho certo, se eles não estão no caminho certo, se eles têm o desempenho que deveriam ter. Porque muitas vezes ele vive um mundo irreal. Né? Mundo de comparações, né? E É. comparações irreais, né? Não sólidas ali, porque não é nada daquilo, né? Não. E hoje a gente está vendo problemas sexuais em pacientes extremamente jovens, ligados a essas informações que se jogam aí, principalmente através das redes sociais, enfim.
E que é muito preocupante. E a gente já comentou, em outros programas a gente falou, é um nível de formação tão grande e a expectativa, o cidadão cria uma expectativa tão grande, ele tem algumas frustrações que o levam à crise de ansiedade, à depressão, e isso tudo leva à consequência desses problemas. Problema de relacionamento sério. Isso. Né? Não tem mais. O cara Sim. não tem mais paciência para lidar com pessoas. Não tem mais paciência. Hoje ele tem o celular dele, onde ele ouve o que ele quer. Isso. Se alguma coisa não interessa, ele pula. Isso. Né? Então ele não precisa esperar ninguém. Então é o mundo hoje. E muito tá louco. E às vezes irresponsavelmente ele propaga alguma coisa também, o que ele quer propagar. Né? Que é uma opinião dele, sem embasamento nenhum. Exatamente. Não sei se foi ontem, acho que passou no Fantástico, 2 médicos, inclusive, né? Que são contra, né? Diz que o exame o câncer de mama não existe. Não sei se você viu essa reportagem. Eu não vi a reportagem, mas eu vi esse vídeo viralizando, isso. Com uma resposta do CRM em cima. Mas eu acho que a resposta tem que ser muito mais, porque assim, quando a pessoa ela é médica, ela tem uma responsabilidade muito grande. Então, assim, dependendo da gravidade do que ela fala, ela precisa ser exemplarmente punida e tirar de circulação. Porque como é que é um perigo desse de uma pessoa fazer uma ilação dessa de que não existe o câncer de mama? Não se preocupe, isso é uma coisa que não existe, uma inflamação. Isso é absurdo. Isso. Queira o irracional, né? Que o próprio exame estaria provocando algum tipo de câncer, de alguma célula cancerígena, é um absurdo. É um absurdo, cara. Mas, bacana, foi um prazer e eu tinha essa necessidade nesse Novembro Azul de trazer o senhor aqui. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedora essa nossa conversa, né? O senhor falou, eu costumo falar menos até porque não é minha praia, né? Eu sou só um paciente do senhor. E foi bastante proveitoso, eu tenho certeza. E mais uma vez eu apelo, né, para os familiares, né, porque eu tenho uma experiência na minha família, né, que eu cheguei para o cidadão e falei, o senhor precisa ir lá, precisa fazer esse exame. E aí detectou-se um problema que deu uma sobrevida. Ele, né, acabou falecendo já, mas não foi desse problema, né, foi de outra enfermidade, mas ficou com uma qualidade de vida bacana. Tá? Teve que retirar a próstata, inclusive, mas ficou tranquilo. Então, a responsabilidade, a importância da família, né? Então, eu sempre gosto de falar, porque para que público que a gente está falando? Nós estamos falando para todos os públicos, inclusive para os adolescentes, a partir de 16 anos, que tem essa consciência, que tem um avô, que tem um pai, que tem um tio, que ama, né, essas pessoas, tem a responsabilidade de alertá-los para a necessidade de cuidar da saúde. Cuidar dos básicos, o senhor falou, um hemograma completo uma vez por ano, para saber que indício que tem. Tem alguns amigos, eu frequento aí os botequins da vida e o cidadão, do nada, ele está ali, uma semana está bem pra caramba, aparentemente está, né? A gente não sabe qual que é o problema do cidadão. Mas na outra semana está com problema, está com cirrose, está, né, de repente, infartando ou tendo um AVC, por falta de cuidados, para ver os índices, né, gerais que o hemograma tem condição de nos passar. Pelo menos a gente tem ali uma orientação, não, isso está errado. As luzes vão se acendendo. Vão se acendendo. Né? A luz vermelha já acendeu, então se você seguir nesse caminho, você vai cair no buraco. Vai cair no buraco, né? Mas que faça pelo menos, porque ele vai para o buraco conscientemente. E tem uma outra máxima também, doutor, não sei se você já ouviu falar nisso, dependendo da idade do cidadão. Eu já ouvi falar muitas vezes nisso daí. O cara tem 70, 75 anos, e aí ele nunca fez exame, nunca fez nada. Aí ele decide fazer. Aí vai lá e descobre que está com câncer. Mas não é o câncer que mata o cidadão, é a cabeça dele. Você ouviu falar nisso? Às vezes tem isso mesmo. Sim. Né? No câncer de próstata, às vezes até a gente tem que ter habilidade para saber qual é o câncer de próstata que vai matar o indivíduo ou não. Sim, Então, às vezes a gente tem alguns casos que a gente tem alguns parâmetros que a gente vai ver dentro e são parâmetros que não mostram um grau de agressividade tão importante a ponto de um tratamento tão agressivo, dependendo de idade, perspectiva de vida para aquele paciente que já tem outros problemas, enfim. Mas realmente eu já vi repercussões muito maiores do que o tratamento que o paciente foi submetido, foi a repercussão emocional que esse paciente teve. A repercussão emocional. Foi a cabeça que matou o cidadão. Tendo problemas e efeitos colaterais muito piores
emocionais, emocionais do tratamento. do que o em si, tratamento do câncer. Às vezes cai como em si. uma bomba. Tá bom. É isso aí. Perfeito, doutor. Mais alguma coisa a acrescentar? Valeu. Obrigado, viu? Eu agradeço Obrigado. muito a oportunidade de estar aqui. A gente pode, vira e mexe, bater um papo de qualquer coisa aí relacionada à Perfeitamente. medicina e urologia. Perfeitamente. Tá Ou até bom. de outros assuntos também. Também. Né? Porque a ideia começou aqui como se fossem papos aleatórios, né? Mas aí eu percebi que até nos papos aleatórios a gente tem alguma contribuição, né? Alguma coisa positiva para passar. E eu tenho tido uma repercussão bastante positiva, né? A minha audiência, eu agradeço, né? E se vocês quiserem curtir, né? Dá um likezinho aí, compartilhem se acharem interessante com os familiares e quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Obrigado, doutor. Beleza. Grande Um abraço, abraço. viu, Leis? Isso Valeu, aí. cara.